Nada melhor para emagrecer do que não comer, não é verdade? Se o melhor para emagrecer é não comer, será que a gente vai falar de jejum intermitente? Vale a pena jejuar? Quais são os benefícios? Qual é a história? E principalmente, como fazer da maneira mais racional possível? Dos últimos anos para cá, na verdade dos últimos 3, 4 anos, houve o boom da divulgação de jejum como forma de obtenção de saúde e até como forma de emagrecimento. Mas eu quero contar uma verdade para vocês: jejum não é algo tão moderno assim. Se jejua desde a antiguidade e principalmente por motivos religiosos. Na verdade, a maior parte dos estudos sobre jejum intermitente e saúde, elas derivam dos habitantes do Oriente Médio, que praticam o Ramadã, que é um mês em que, do nascer ao pôr do sol, as pessoas devem ficar em jejum. Então, os primeiros estudos referentes aos benefícios e malefícios do jejum foram feitos com essas pessoas, que por motivos religiosos jejuavam, e começou a se ver que haviam alguns benefícios e que essas pessoas tinham algumas melhorias em sua saúde e em sua composição corporal. E daí, mais recentemente, foi dado início à onda de praticar jejum como maneira de atingir a longevidade ou até de perder peso. Mas sobre tudo isso, o que é verdade, o que é falácia e o que a gente deve levar para a nossa vida? Jejuar é um tema muito grande, é um assunto muito extenso que talvez eu não consiga, talvez não, com certeza eu não vou conseguir falar nesses poucos minutos de vídeo para vocês, talvez eu até faça outros vídeos posteriormente. Mas o fato é que cada vez mais se descrevem benefícios em se jejuar. Mas tem alguns benefícios que são muito claros, que estudos sérios e bem delineados comprovam, principalmente alguns ensaios clínicos randomizados. E eu vou botar aqui o print para vocês da capa de um dos ensaios clínicos que eu acho melhor delineado e o que mais mostra os benefícios que se tem em praticar o jejum intermitente. Falando um pouco de fisiologia de boteco para vocês, por que de boteco? Porque é algo que eu vou tentar simplificar como se fosse uma conversa de boteco. O nosso corpo é capaz tranquilamente de viver algum tempo em jejum. Ele tem mecanismos que sustentam a vida mesmo quando não há ingesta de alimentos. Então o que acontece? No momento que a gente para de comer, por algumas horas o nosso corpo gasta glicogênio que fica armazenado no músculo e no fígado. Esse glicogênio ele se converte em glicose e é utilizado como fonte de energia. Depois de algum tempo, o nosso corpo passa, e isso acontece através de diversas sinalizações hormonais que identificam que a gente não está ingerindo alimentos. A partir de determinado tempo, o nosso corpo passa a gastar a gordura que está acumulada, que foi acumulada em momentos de prosperidade alimentar, digamos assim, passa a gastar então essa gordura para manutenção da sobrevivência, para manutenção da sua própria vida. Passado mais tempo ainda em jejum, quando a gordura está quase no fim ou a sinalização para queima de gordura não está sendo eficaz o suficiente, o nosso corpo passa então a consumir as nossas proteínas, que digamos assim seriam os últimos recursos que o nosso corpo lançaria a mão para a manutenção da sobrevivência. Isso obviamente em jejuns bem mais prolongados. Mas esses mecanismos todos, eles são muito bonitos no papel, se consegue ver muito disso in vitro, em ensaios animais.
Mas o que efetivamente acontece na prática com seres humanos quando a gente compara grupos de pessoas que fazem jejum e de pessoas que não fazem? Naquele estudo que eu falei para vocês anteriormente, ficaram bem claros alguns benefícios do jejum quando a gente pega o grupo que fez jejum, compara com o grupo que não fez jejum. Houve queda da pressão arterial, houve aumento da sensibilidade à insulina, portanto melhora da função pancreática, certo? Houve queda dos níveis de glicemia, não para níveis anormais, mas para níveis mais dentro do normal. E houve melhora da pressão arterial, que eu acho que eu já falei antes, mas melhora do estresse oxidativo, que é um processo que acontece naturalmente no nosso corpo, mas que em excesso pode levar a uma aceleração no processo de envelhecimento. Portanto, quando há queda no estresse oxidativo, em teoria há uma desaceleração no processo de envelhecimento. E esses foram única e exclusivamente os benefícios enxergados por se manter em jejum por períodos maiores de 16 horas nesse estudo. E é isso que eu acredito que há de benefício claro em se jejuar. Mas Felipe, há benefício para emagrecimento em fazer o jejum intermitente? Quase nenhum estudo mostra, e os que mostram não são tão bem delineados, que o jejum isoladamente é um bom fator para emagrecimento. Ou seja, não adianta a partir de hoje tu decidir jejuar por 16, 24, 36 horas consecutivas e esperar que isso vá fazer com que tu emagreça. Isoladamente, fazer jejum não leva, segundo os estudos mais adequados, não leva ao emagrecimento. Agora, associar o jejum com uma boa alimentação, ou seja, na janela em que tu está permitido se alimentar, consumir alimentos de qualidade, isso sim vai te levar a emagrecer. Por que eu falo isso? Porque muita gente lê que jejum intermitente emagrece e o que faz? Acaba por ficar um período de tempo sem comer, de 16, 24 horas, mas quando come com força e come só bobagem. Então não adianta tu ficar 24 horas em jejum e na hora de quebrar o jejum, tu quebrar comendo sanduíche, comendo hambúrguer, comendo pizza, tomando refrigerante, comendo doce, leite condensado. Isso não vai te trazer absolutamente nenhum benefício e pode até te prejudicar porque vai te levar a um hábito de longo prazo danoso. E como fazer da maneira mais inteligente o jejum? Agora que eu já sei que eu não posso fazer somente o jejum e esperar que eu emagreça, e agora que eu já sei que sim, jejuar traz benefícios independentemente da perda de peso para a minha saúde. Como que eu vou fazer? Se é para deixar uma dica, e esse vídeo já se alongou demais, se é para deixar uma dica simples para que tu comece hoje a considerar a possibilidade de fazer jejum ou de incluir o jejum no teu dia a dia, é a que eu vou dizer agora. O jejum tem que ser natural e espontâneo. Não adianta forçar o jejum. Não adianta jejuar de maneira forçada e se manter durante todo o período em que tu não está comendo com fome ou simplesmente esperando a hora da quebra do jejum ou esperando a hora da próxima alimentação. Faça de maneira natural. Está sem fome? Não coma. Então, vou me propor a fazer jejum de 16 horas. Vou pular o café da manhã de amanhã. Como que eu faço isso? No momento que eu acordar, se eu não estiver com fome, eu me mantenho em jejum. Agora, senti fome? Hoje não deu. Hoje eu não vou comer. Então, essa é a dica principal. Tente o jejum de maneira natural. E no próximo vídeo eu vou falar mais sobre como fazer jejum e quais são as opções de jejum
para o teu dia a dia, certo? Espero que tu tenha entendido, espero que tu tenha gostado das informações que eu passei e, como eu sempre falo, com informação de qualidade é bem mais fácil de mudar a nossa vida e os nossos hábitos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.